Desde criança, Alice tinha o mesmo pesadelo. Uma mulher pálida, de olhos fundos, a observava do outro lado do espelho. A figura sussurrava algo incompreensível, até o dia em que Alice finalmente entendeu as palavras, e seu pesadelo se tornou real. Alice cresceu em uma casa antiga, herança de sua avó materna. O casarão, repleto de móveis pesados e corredores estreitos, sempre teve um ar sombrio, mas nada assustava tanto quanto o grande espelho no final do corredor. Com uma moldura dourada e desgastada pelo tempo, aquele espelho refletia mais do que sua imagem, refletia seus medos. Desde os 5 anos, Alice sonhava com a mesma mulher, pálida como a morte, vestida de branco e com os olhos negros como um abismo. No pesadelo, a mulher ficava do outro lado do espelho, observando-a, imóvel. Os lábios se mexiam, mas nenhum som saía. Com o tempo, Alice se acostumou. O pesadelo era sempre o mesmo, até que, certa noite, algo mudou. A mulher começou a falar. No sonho, Alice conseguia ouvir a voz abafada e distorcida da mulher. Ela sussurrava uma frase, repetidamente, como se implorasse para ser ouvida. Ao acordar, Alice sentia um gosto estranho na boca, como ferrugem. O medo crescia a cada noite, pois a mulher parecia estar cada vez mais próxima do vidro. Então, certo dia, enquanto escovava os dentes, Alice murmurou a frase que conseguia lembrar do pesadelo: "Me deixe sair." Na mesma hora, as luzes piscaram e um arrepio percorreu sua espinha. O espelho no final do corredor pareceu tremer. O ar ao redor ficou pesado, como se a casa inteira prendesse a respiração. Alice riu, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação. Mas naquela noite, tudo mudou. Ela acordou no meio da madrugada, o quarto mergulhado em sombras. Sentiu uma presença, um frio que vinha do corredor. Criando coragem, se levantou e caminhou lentamente até o espelho. O reflexo mostrava o corredor como sempre, mas algo estava errado. A mulher não estava mais lá. Alice prendeu a respiração, sentindo o pânico tomar conta de seu corpo. A figura que a atormentara por anos havia desaparecido do espelho. Mas isso não era um alívio. Pelo contrário. Porque se ela não estava mais no reflexo, então, onde estava? O som de um sussurro gelado ressoou atrás dela. O coração de Alice disparou. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. A casa estava silenciosa, imóvel. Apenas seu próprio reflexo no espelho. Ou era isso que ela queria acreditar? De repente, seu reflexo piscou. Alice não piscara. Seus pés congelaram no chão. O reflexo sorriu lentamente, os lábios se curvando de um jeito que seu rosto real não acompanhava. O pânico tomou conta. Ela tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. O reflexo deu um passo à frente, e Alice sentiu uma força invisível puxá-la para dentro do vidro. Lutou, tentou gritar, mas o espelho engoliu seu grito. A última coisa que viu foi seu próprio corpo do outro lado, sorrindo para ela. Não era mais ela. Na manhã seguinte, Alice desceu para o café como sempre. Mas algo estava estranho. Sua mãe a observava com o senho franzido. "Está tudo bem, querida." Alice sorriu. Mas o sorriso era levemente errado, ligeiramente forçado. Ela assentiu. "Tudo ótimo, mãe." A mulher continuou encarando a filha, um arrepio inexplicável percorrendo sua espinha. Algo na voz de Alice parecia diferente, como se não fosse totalmente dela. Enquanto isso, do outro lado do espelho, no vazio frio e escuro, Alice batia desesperadamente no vidro. Gritava, mas ninguém a ouvia. Agora, ela era a mulher no espelho. E o pesadelo continuaria para sempre. E você? Tem coragem de olhar fixamente para o espelho no escuro? E se algo ali dentro te observasse de volta? Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais relatos assustadores. Comente abaixo. Você já teve um pesadelo que parecia real?
A cada noite, Lucas sonhava com o Homem de Preto. Ele o observava, sempre imóvel, sem dizer uma palavra. Mas numa noite, o homem não apenas observou. Ele caminhou até a cama de Lucas. Lucas sempre foi um rapaz cético. Não acreditava em fantasmas, demônios ou qualquer coisa sobrenatural. Cresceu numa cidade pequena, onde todos conheciam todos, e os mistérios da vida eram sempre explicados pela lógica. Mas algo inexplicável acontecia todas as noites. Toda vez que Lucas fechava os olhos, ele se via numa sala escura, com apenas uma janela pela qual entrava uma luz fraca. E no canto da sala, parado, um homem. Ele usava um terno preto, gravata preta e um chapéu fedora. Seu rosto era sombrio, um vazio absoluto, como se fosse apenas uma sombra humana. A presença desse homem parecia sufocar o ar. Lucas sempre acordava suado, com o coração disparado, tentando entender o que significava aquele ser. Mas ele sabia, ele não era um sonho qualquer. A cada noite, o Homem de Preto se aproximava um pouco mais. Durante semanas, os pesadelos continuaram, cada vez mais intensos. O homem parecia estar se aproximando, a cada noite mais real. Lucas tentava se convencer de que era apenas sua mente, que o medo estava tomando conta dele. Mas algo dentro de si dizia que o Homem de Preto não era só um pesadelo. Certa noite, Lucas teve a ideia de enfrentar o homem. Quando o pesadelo começou, ele se levantou na escuridão da sala e caminhou até o homem. Tentou falar com ele, mas o ser não respondeu. Ele apenas o olhava, sem mover um músculo. Desesperado, Lucas gritou, mas a voz não saía. Foi então que percebeu. A sala, o homem, tudo aquilo estava se tornando muito mais real. Ele não estava mais sonhando. Lucas acordou no meio da madrugada, mas o medo já estava em seu corpo. Ele não conseguia se livrar da sensação de que o Homem de Preto o observava. Na manhã seguinte, sentiu um peso no ar. Algo estava errado. O clima estava mais pesado, mais denso. Ele não sabia explicar, mas estava sendo vigiado. Na noite seguinte, Lucas acordou em um lugar diferente. Ele não estava mais em sua cama, mas sim em um quarto escuro, com as paredes cobertas por veludo preto. O ambiente era silencioso, pesado, como se o próprio ar estivesse esperando algo acontecer. E lá, no canto da sala, estava o Homem de Preto. Mas agora ele não estava mais parado. Ele caminhava em direção a Lucas, com passos largos e firmes. O homem estendeu a mão, como se estivesse convidando Lucas para algo. O medo tomou conta de Lucas, mas ele não conseguia se mover. Seus músculos estavam paralisados. A voz do Homem de Preto finalmente rompeu o silêncio. "Você é meu agora." Lucas tentou gritar, mas nada saiu. O homem estava à sua frente agora, sua figura gigantesca cobrindo todo o ambiente. O ar ficou frio, e Lucas sentiu o peso do olhar do homem, como se estivesse sendo sugado para dentro daquela sombra interminável. Era como se o tempo tivesse parado. O Homem de Preto não estava mais em um pesadelo. Ele estava ali, em carne e osso, pronto para levar Lucas para um lugar onde o tempo não existia. Lucas acordou, ofegante, em sua cama. O suor cobria seu corpo, e o coração ainda batia descontrolado. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. Não havia o Homem de Preto. Porém, o pesadelo não terminara. Nos dias seguintes, Lucas sentiu uma presença constante, como se estivesse sendo seguido. O Homem de Preto observava cada esquina, em cada espelho, em cada sombra. Uma noite, quando Lucas se olhou no espelho do banheiro, uma sombra se formou atrás dele. O Homem de Preto. Ele estava ali, olhando com seus olhos vazios. Lucas não sabia mais se estava acordado ou sonhando. Mas o que ele sabia era que o Homem de Preto não o deixaria em paz. O Homem de Preto já está entre nós, e talvez esteja esperando pelo momento certo para vir atrás de você também. Você tem coragem de dormir com as luzes apagadas? Se gostou dessa história, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar nos comentários o que você achou. E lembre-se, você pode estar sendo observado nesse exato momento. Na escuridão de uma noite chuvosa,
onde cada gota parecia carregar um segredo ancestral, Marina ouviu um sussurro que gelou sua alma. Era um murmúrio vindo de uma janela esquecida, aquela que sempre estivera oculta sob sombras e poeira, mas que agora exalava uma luz tênue e perturbadora. O som, quase imperceptível, se repetia como um eco de um passado distante, prometendo revelar horrores que desafiavam a razão e a sanidade. Em meio ao silêncio inquietante, o sussurro parecia chamar seu nome, incitando um medo primitivo que se enraizava desde os recantos mais profundos de sua memória. Naquele instante, Marina sentiu que o véu entre o sonho e a realidade se tornava tênue, e que algo sombrio e inescapável estava prestes a romper a barreira do desconhecido. Cada pulsar do seu coração marcava o compasso de uma verdade oculta, enquanto a janela se transformava no portal para um destino inevitável e aterrorizante. Marina vivia sozinha em uma antiga casa de família, erguida sobre alicerces carregados de lendas e segredos que o tempo teimava em ocultar. O casarão, situado em um bairro onde o silêncio era tão denso quanto a névoa, exalava uma atmosfera de decadência e mistério. Suas paredes, marcadas por rachaduras e vestígios de eras sombrias, guardavam histórias de dor, perdas e eventos inexplicáveis. Desde a infância, Marina fora atormentada por sonhos perturbadores que a transportavam para cenários de terror indescritível, mas ela sempre os encarava como meras visões do subconsciente. Contudo, ao herdar aquela morada, os contos sussurrados pelos vizinhos ganharam contornos de realidade, e cada corredor, cada canto esquecido, parecia respirar a mesma melancolia de um passado que se recusava a ser enterrado. O ambiente, permeado por um frio inexplicável e sombras que se moviam discretamente, começava a transformar os sonhos da jovem em presságios de um terror iminente, como se a própria casa desejasse revelar os horrores que se escondiam por trás da fachada de silêncio e abandono. Conforme as noites se sucediam, os pesadelos de Marina intensificavam-se de forma perturbadora. Aos poucos, a fronteira entre o sono e a vigília tornava-se difusa, e ela passou a perceber detalhes inquietantes, passos suaves nos corredores desabitados, sussurros ininteligíveis que pareciam emergir das paredes, e, sobretudo, o olhar vazio que emanava da janela. Em seus sonhos, Marina via sombras se contorcendo e assumindo formas humanas, enquanto o sussurro ganhava contornos de uma voz ancestral, carregada de dor e desespero. Em uma dessas visões, ela caminhava por um labirinto de memórias e angústia, onde o tempo se arrastava e cada suspiro do vento trazia consigo o prenúncio de um destino funesto. A presença na janela, antes distante, agora se fazia quase tangível, como se os segredos sagrados e malditos daquele lar clamassem por libertação. Entre a realidade e o pesadelo, Marina sentia que seu próprio ser estava se dissolvendo lentamente, aprisionado em uma espiral de medo e fascínio pelo desconhecido, enquanto cada noite arrastava mais para um abismo onde o terror e a verdade se fundiam em uma única e implacável revelação. Na calada de uma madrugada em que a tempestade parecia rugir com fúria, Marina despertou sob um céu que reluzia com relâmpagos ameaçadores e o som ensurdecedor da chuva batendo contra os vidros. Foi então que, com o coração acelerado e os sentidos em alerta máximo, ela notou que a janela, sempre tão discreta, estava entreaberta, emitindo uma luz pálida e fantasmal. Do interior daquele brilho espectral, um sussurro transformou-se num clamor, ecoando como um lamento de almas condenadas. Diante de seus olhos atonitos, a sombra que habitava seus sonhos finalmente tomou forma, uma figura espectral, com olhos incandescentes e uma expressão que mesclava dor e malevolência. A entidade avançava lentamente, arrastando uma aura de frio cortante que fazia o ar parecer líquido, enquanto a própria casa estremecia sob o peso de sua presença. Em um instante de horror absoluto, Marina sentiu a mão gelada daquela aparição estender-se em sua direção, tentando arrastá-la para um abismo onde o tempo e a esperança se dissipavam, fundindo seu destino ao de um pesadelo que jamais poderia ser esquecido. Quando a primeira luz do amanhecer finalmente despontou, Marina encontrou-se diante de uma cena de devastação silenciosa. A casa, antes palco de segredos e lamentos, agora parecia abandonada por qualquer vestígio de vida, como se o terror vivido tivesse consumido até as últimas energias do ambiente. A janela, testemunha muda da transgressão do invisível, estava agora selada por uma camada opaca, ocultando o horror que nela se manifestara. Com os olhos ainda dilatados de pavor e o corpo trêmulo, Marina lutava para aceitar a nova realidade, onde os limites entre sonho e vigília haviam sido irremediavelmente rompidos. Pequenos detalhes de seu pesadelo persistiam: o eco dos gritos, o toque gélido da mão espectral e o sussurro que insistia em chamar seu nome. Ela compreendeu, com um terror que lhe consumia a alma, que seu destino estava entrelaçado a uma força sombria e implacável,
destinada a retornar a qualquer momento, mergulhando-a novamente no abismo do medo e da incerteza. O legado daquela noite ficaria gravado em sua existência, como um lembrete eterno de que alguns segredos jamais deveriam ser desvelados. Com o passar dos dias, o mistério que envolvia o sussurro da janela transformou-se em uma lenda sombria, sussurrada em vozes trêmulas por aqueles que ousavam encarar os horrores do desconhecido. Marina, agora marcada para sempre por aquele encontro, tornava-se um símbolo do terror que se esconde por trás da aparente normalidade da vida cotidiana. Sua história lembrava a todos que os pesadelos não se limitam ao mundo dos sonhos, mas podem romper a barreira do real, deixando cicatrizes profundas e irreparáveis. E você, que escuta esse relato, está preparado para encarar os mistérios que se ocultam na penumbra? Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar suas experiências nos comentários. Afinal, cada sussurro na escuridão pode ser o prenúncio de um novo pesadelo que se tornará real. Ninguém sabe dizer ao certo quando começou. Para Renata, a insônia era apenas uma consequência da rotina exaustiva, uma resposta natural ao cansaço acumulado. Mas, em uma madrugada específica, enquanto olhava para o espelho de seu quarto, algo mudou. O reflexo não acompanhava seus movimentos. Primeiro, foi um atraso sutil. Depois, os olhos que a encaravam pareciam pertencer a outra pessoa. Naquela noite, Renata teve a sensação de que algo dentro do espelho queria sair. Ela piscou uma última vez, e percebeu que o reflexo não piscou de volta. A casa de Renata era pequena, mas aconchegante. No quarto, um espelho antigo herdado da avó ocupava a parede ao lado da cama. Nunca lhe dera muita atenção, até as noites de insônia se tornarem frequentes. Sempre acordava por volta das 3 horas da manhã, coberta por uma sensação estranha, como se alguém a observasse. No começo, pensou ser paranoia. Mas, conforme os dias passavam, o incômodo se intensificava. O espelho parecia ganhar vida própria, refletindo sombras inexistentes e distorcendo levemente suas feições. Renata decidiu cobrir o vidro com lençol, mas, ao amanhecer, a cobertura sempre estava no chão. Algo estava errado. E a certeza disso veio em uma noite em que, ao se levantar para beber água, percebeu que sua imagem no espelho ainda estava deitada. A partir desse momento, tudo começou a sair do controle. O espelho não refletia apenas sua aparência, mas também algo a mais: sombras que se moviam ao fundo, olhos que brilhavam na escuridão e um leve ruído de sussurros que pareciam emanar do vidro. Renata tentou ignorar, mas a sensação de ser observada se intensificava. Durante o dia, o espelho era inofensivo, mas ao cair da noite, ele se tornava um portal para algo desconhecido. Então, os sonhos começaram. Neles, Renata estava do outro lado do espelho, presa em um mundo distorcido, onde cada reflexo mostrava uma versão corrompida de si mesma. A cada amanhecer, as imagens pareciam mais reais, como se o espelho estivesse tentando substituí-la. Na noite mais longa de sua vida, Renata decidiu enfrentar o espelho. Munida de uma lanterna e coragem forçada, aproximou-se do vidro e tocou sua superfície gelada. O reflexo sorriu. Mas Renata não havia sorrido. Antes que pudesse reagir, sentiu seu corpo sendo puxado para dentro do espelho. Gritou, mas nenhum som saiu. Em um piscar de olhos, estava do outro lado, olhando para seu próprio quarto como se fosse um espectro. Do outro lado do vidro, sua imagem, ou o que parecia ser ela, observava, agora viva e respirando. O sorriso se alargou. A coisa no espelho virou-se e caminhou para fora do quarto. Renata tentou gritar, bater no vidro, mas sua voz não existia mais. Ela estava presa. E sua cópia estava livre. No dia seguinte, ninguém percebeu a diferença. Renata parecia a mesma de sempre, mas por dentro, não era. Aquela que agora ocupava seu lugar sabia exatamente como agir, como falar, como enganar. Enquanto isso, a verdadeira Renata estava aprisionada, condenada a assistir sua vida sendo vivida por algo que não era humano. O espelho foi retirado dias depois e colocado em um depósito, mas sua nova prisioneira sabia que era tarde demais. O mundo lá fora jamais perceberia a troca. E, a cada dia que passava, ela sentia sua consciência se dissolver no vazio do reflexo.
Talvez você tenha um espelho antigo em sua casa. Talvez já tenha notado algo estranho em seu reflexo, um movimento fora de sincronia, um olhar diferente do habitual. Se algum dia perceber que sua imagem não segue seus gestos, corra, porque pode não ser apenas um reflexo. Pode ser algo esperando a hora certa para sair. Se gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários se já teve experiências estranhas com espelhos. Mas lembre-se, nem todo reflexo é confiável. Ouvia-se um sussurro distante, vindo da floresta. Algo parecia chamá-lo, mas Lucas sabia que a única coisa que ali morava era o silêncio mortal das árvores. Ele sempre ignorou as lendas, as histórias sobre vozes que atraíam os incautos para a morte. Mas naquela noite, o sussurro estava mais forte. E, pela primeira vez, ele não conseguiu resistir. Lucas sempre foi um cético. Cresceu ouvindo histórias de terror sobre a floresta próxima à sua casa, um lugar que sempre parecia estar no limite da realidade e do mistério. A velha lenda dizia que, à noite, os ventos traziam vozes dos mortos, tentando atrair os vivos para a escuridão. A floresta havia sido palco de desaparecimentos misteriosos por décadas, mas Lucas nunca deu ouvidos. Ele sabia que tudo não passava de histórias inventadas pelos moradores locais. Era uma noite como qualquer outra quando, enquanto olhava pela janela de seu quarto, ele ouviu o sussurro. Vinha da floresta. Lucas. Os primeiros segundos foram de pura curiosidade. Lucas se levantou e aproximou-se da janela. Olhou para as árvores, que balançavam suavemente ao vento, mas não viu nada. O sussurro parecia ter se desvanecido. Mas então ele ouviu novamente. Lucas, vem até aqui. As palavras se arrastavam, carregadas de um peso que não conseguia entender. Lucas hesitou, mas a voz parecia tão próxima, tão clara, que não conseguiu resistir. Ele colocou uma jaqueta e, sem pensar duas vezes, saiu para a floresta. À medida que se afastava da segurança de sua casa, o sussurro se tornava mais forte, mais convincente. Era como se a floresta inteira o chamasse, como se algo ali estivesse esperando por ele. Ele caminhou por horas, ignorando o medo crescente, até que, de repente, o som cessou. Quando o silêncio tomou conta da floresta, Lucas sentiu um arrepio gelado percorrendo sua espinha. Algo estava errado. Não havia mais sussurros, nem vento, nem som algum. Só a escuridão absoluta e as árvores que pareciam se fechar ao seu redor. Ele tentou dar meia volta, mas a sensação de estar sendo observado era insuportável. Um som baixo começou a ressoar no ar, como um farfalhar, vindo de todas as direções. Lucas se virou para todos os lados, mas não viu nada. De repente, uma sombra se moveu à sua esquerda. Uma figura, indistinta, mas claramente humana, apareceu entre as árvores. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Os olhos da figura brilharam em um tom amarelo brilhante, e, antes que pudesse gritar, ela se aproximou, sussurrando em seu ouvido: "Você foi chamado, agora é a sua vez." A última coisa que Lucas viu antes de desmaiar foi o sorriso largo e grotesco da figura. Quando Lucas acordou, estava em sua cama, a salvo, mas com um medo profundo que parecia ter tomado conta de sua alma. A noite havia terminado, mas as vozes não. Ele sabia que o sussurro estava com ele, agora mais próximo do que nunca. Não eram mais apenas palavras vindas da floresta. Eles estavam em sua mente, nas paredes de sua casa, até no ar que respirava. As vozes sussurravam o tempo todo, dizendo-lhe coisas que ele não conseguia ignorar. E, apesar do medo, ele sabia que não podia voltar atrás. Ele fora chamado, e agora não havia como escapar. Lucas nunca voltou à floresta. Mas as vozes não o deixaram em paz. E você, já ouviu algo chamando seu nome na noite? Se gostou dessa história, curta o vídeo e se inscreva no canal. E, se alguma vez você ouvir um sussurro vindo da floresta, tenha muito cuidado, porque nem todas as vozes pedem ajuda. Comente abaixo se você já teve alguma experiência assustadora com sons inexplicáveis ou desaparecimentos misteriosos. Nos vemos no próximo vídeo.
Eles disseram que era apenas um jogo. Mas, quando o relógio bateu meia-noite, ninguém mais se atreveu a continuar. O jogo das sombras não era para ser brincadeira. Quem começou, nunca mais saiu intacto. Felipe e seus amigos sempre foram atraídos pelas lendas urbanas, especialmente aquelas sobre jogos de invocação. À medida que o tempo passava, eles procuravam algo mais emocionante, mais assustador, algo que os fizesse sentir a adrenalina de verdade. Foi então que, durante uma conversa casual, alguém mencionou o jogo das sombras, uma brincadeira que consistia em invocar uma entidade desconhecida através de um simples ritual, realizado exatamente à meia-noite. As regras eram simples. Em uma sala escura, com velas acesas, todos deveriam fechar os olhos e chamar a criatura com uma frase. Uma vez que ela fosse invocada, ninguém poderia abrir os olhos até que a entidade se retirasse. Curiosos e céticos, Felipe e seus amigos decidiram testar a lenda. Eles nunca imaginaram que algo tão simples pudesse ter consequências tão profundas. Na noite marcada, o grupo se reuniu na casa de Felipe. As luzes foram apagadas, e as velas, acesas. O ambiente estava sombrio, com o ar carregado de tensão. Todos estavam nervosos, mas disfarçavam, rindo e fazendo piadas. Quando o relógio bateu meia-noite, todos se calaram. Eles se posicionaram em círculo, como o ritual exigia, e fecharam os olhos. Sombras, vem até nós, disseram em uníssono. O silêncio tomou conta da sala. Os minutos passaram, mas nada parecia acontecer. Felipe abriu os olhos discretamente e olhou para os outros. Todos estavam lá, imóveis, mas algo estava diferente. O ar havia mudado. Um frio intenso tomou conta do ambiente e, em um instante, ele ouviu um sussurro, tão baixo que parecia um vento. Ele não sabia o que era, mas sentiu sua pele se arrepiar. Não abra os olhos. A voz era abafada, mas clara. Felipe tentou se concentrar, mas a sensação de ser observado se intensificou. Ele sentiu como se algo estivesse rondando, aguardando o momento certo. De repente, a sala ficou ainda mais fria. Felipe sentiu algo ao seu lado, uma presença, mas quando tentou olhar, sua visão estava embaçada, como se o ar estivesse denso demais para que seus olhos pudessem enxergar claramente. Ele ouviu os outros se movendo, mas não ousava abrir os olhos. O medo o paralisou. O som das respirações ofegantes dos amigos aumentava a tensão. A cada segundo, ele sentia que algo estava se aproximando. E então, um grito ecoou na sala, o som de um dos amigos caindo no chão. Felipe não resistiu. Ele abriu os olhos. O que viu o fez congelar. Uma sombra monstruosa se ergueu do centro da sala, projetando-se sobre todos. Era uma figura humana, mas distorcida, com olhos que brilhavam em um tom vermelho intenso. O ar parecia ser cortado por um frio insuportável. Quando Felipe tentou gritar, sua voz falhou. A entidade olhou diretamente para ele, seus olhos penetrando sua alma. Era tarde demais para voltar atrás. O som da entidade se afastando foi a última coisa que Felipe ouviu antes de perder os sentidos. Quando ele acordou, estava na mesma sala, mas tudo estava diferente. As velas estavam apagadas, e os amigos, desaparecidos. Não havia vestígios de onde eles poderiam ter ido. Ao olhar para o espelho da sala, Felipe viu uma versão de si mesmo refletida, mas seus olhos estavam vazios, e um sorriso torto se formava em seu rosto. Ele não se reconhecia. A entidade havia se levado mais do que apenas os outros. Ela tinha deixado sua marca nele. E ele sabia que, enquanto estivesse vivo, nunca mais seria o mesmo. O jogo das sombras o havia escolhido, e agora ele estava preso àquela realidade distorcida. O jogo parecia simples, mas quem ousa brincar com as sombras, acaba sempre perdendo mais do que esperava. Se gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas próprias experiências nos comentários. Já ouviu falar do jogo das sombras? Cuidado com os jogos que você escolhe, porque algumas sombras são mais reais do que você imagina. Até a próxima história, onde o medo estará esperando por você, mais perto do que nunca. Ninguém sabe quando ele começou a coletar as almas. Mas, de alguma forma, todos sentiam que ele estava por perto.
Eles apenas não sabiam o quão perto estavam. Até que foi tarde demais. A cidade de Valença era pequena, mas cheia de histórias antigas, algumas sussurradas entre os moradores e outras que estavam apenas nas sombras da memória coletiva. Era o tipo de lugar onde os mais velhos olhavam com um olhar pensativo, como se soubessem mais do que estavam dispostos a compartilhar. Marcos, um jovem jornalista, chegou à cidade para investigar os desaparecimentos que haviam ocorrido nos últimos anos. De acordo com o que ele ouvirá, pessoas simplesmente sumiam. Não deixavam rastros. Não havia pistas. A polícia local não parecia ter respostas. Não se preocupe com isso, disseram-lhe. Aqui, não é bem o que parece. Mas Marcos sabia que estava diante de uma história que precisava contar. Durante seu primeiro dia de investigação, ele encontrou um velho homem, conhecido apenas como colecionador de almas. Era uma figura misteriosa, que ninguém sabia de onde vinha, mas que sempre estava presente, observando. Ele era uma lenda viva, um homem que parecia saber tudo sobre todos, mas ninguém jamais se atreveu a perguntar. Marcos estava curioso, então decidiu procurar o velho. O encontro aconteceu em uma tarde abafada, quando Marcos seguiu a trilha até uma casa afastada, escondida por trás de grandes árvores e arbustos. A casa parecia estar envelhecendo, como se o tempo tivesse parado ali. O velho homem estava sentado na varanda, fumando um cachimbo, e olhou para Marcos com um sorriso sombrio. Você veio para saber mais sobre os desaparecimentos, não é mesmo? Ele sabia o motivo da visita de Marcos antes mesmo de falar. O jornalista, desconfortável, sentou-se à sua frente e perguntou diretamente: o que está acontecendo aqui? Quem está por trás disso? O velho se inclinou para a frente e, com voz suave, começou a contar uma história que parecia mais uma advertência. O colecionador de almas sempre esteve entre nós, mas só aqueles que têm olhos para vê-lo realmente sabem de sua presença. Ele pega o que é seu e leva. Marcos ficou sem palavras. O velho não parecia estar falando de uma pessoa comum, mas de algo muito mais sombrio, algo que se alimentava da essência das pessoas. Ele tentou questionar mais, mas o homem apenas se levantou e disse: você verá. Não há como escapar. Naquela noite, Marcos se viu acordado, andando pela cidade. O mistério consumira por completo, e ele não conseguia mais ignorar a sensação de que estava sendo seguido. Passava pelas ruas desertas e, de repente, ouviu um som peculiar. Um farfalhar, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Ele olhou para todos os lados, mas não viu nada. Porém, algo dentro dele sentia que não estava sozinho. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Foi quando uma figura sombria apareceu na esquina de uma rua estreita. Marcos tentou se aproximar, mas a figura desapareceu assim que ele deu um passo em sua direção. De repente, uma risada baixa e sinistra ecoou ao seu redor. Marcos correu, mas sentia o chão se abrir sob seus pés. Não importava o quanto ele tentasse se afastar, as sombras se aproximavam mais e mais, até que ele não pôde mais distinguir onde começava a realidade e onde a escuridão tomava conta. Ele estava sendo levado, puxado pelas sombras. Uma voz sussurrou em seu ouvido: agora, você é meu. Quando Marcos acordou, estava em sua cama, mas algo estava errado. Ele não conseguia se lembrar de como voltará para casa, e a sensação de estar sendo vigiado não o abandonava. Ele se levantou, tentando racionalizar o que acontecerá, mas, ao olhar para o espelho, viu algo que o fez parar congelado. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se alguém tivesse retirado toda a sua essência. Ele sentiu a presença de algo atrás dele e, quando se virou, viu o velho homem, o colecionador de almas, parado na porta. O velho sorriu de forma arrepiante e disse: agora, você faz parte da minha coleção. Marcos tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele estava condenado a ser apenas mais uma alma que o colecionador levaria consigo, em uma eterna jornada de escuridão. A cidade de Valença ainda guarda seus segredos, e o colecionador de almas continua a caminhar entre as sombras, levando aqueles que ousam se aproximar demais de seus mistérios. Marcos se foi, mas sua história permanece. Se gostou dessa história, curta o vídeo e se inscreva no canal. E, se algum dia você se deparar com uma sombra que não pode ser explicada, lembre-se de que o colecionador pode estar mais perto do que você imagina.
Deixe nos comentários o que você acha sobre as almas perdidas. Até o próximo vídeo, onde outro mistério aguardará por você. Ela ouviu uma voz sussurrando seu nome no meio da noite. Quando abriu os olhos, não havia ninguém. Mas o sussurro continuou, e, logo, ela percebeu que não estava sozinha. Laura sempre fora cética. Cresceu em uma pequena cidade, onde histórias de fantasmas e fenômenos sobrenaturais eram contadas como simples lendas. Para ela, tudo isso não passava de superstições antigas. Isso até o dia em que se mudou para a velha casa na colina, uma propriedade que havia pertencido à sua avó, que já falecera. A casa era grande, com um jardim imenso que dava para a floresta. No começo, Laura se sentiu confortável, aproveitando a privacidade que a casa proporcionava. Mas logo, as coisas começaram a mudar. Foi uma noite tranquila, durante o primeiro mês morando lá, que o primeiro sussurro aconteceu. Laura estava prestes a dormir, deitada na cama, quando ouviu uma voz suave e distante chamando seu nome. Laura, ela congelou. Olhou em volta, mas não viu ninguém. O som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Mas ela se forçou a acreditar que fosse apenas sua mente pregando uma peça. O problema é que o sussurro não parou ali. Nos dias que se seguiram, os sussurros se tornaram mais frequentes. Às vezes, era uma voz suave, quase imperceptível. Outras vezes, mais intensa e insistente. A princípio, Laura tentava ignorá-los, dizendo a si mesma que era o vento, a casa velha rangendo, ou até mesmo sua imaginação. Mas os sussurros começaram a ganhar forma. Numa noite chuvosa, enquanto estava no sótão, ela sentiu algo gelado tocar sua mão. Olhou rapidamente e, no canto da sala, viu uma sombra se mover. Seu coração disparou, mas ela decidiu investigar. Ao subir a escada até o andar superior, os sussurros a seguiam, cada vez mais altos, mais próximos. Laura, você não pode me deixar aqui. A frase era clara agora. Laura virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Ela sabia que algo estranho estava acontecendo. Ela não podia mais negar. Algo estava tentando se comunicar com ela, e não era humano. Foi uma noite de tempestade que revelou a verdade. Laura estava na sala de estar, tentando se distrair com um livro, quando os sussurros começaram de novo. Mas desta vez, algo estava diferente. As vozes não eram mais suaves, e sim, quase gritando. Ela cobriu os ouvidos, tentando não ouvir, mas o som era ensurdecedor. De repente, as luzes se apagaram. Ela ouviu passos pesados atrás dela. Quando se virou, a sala estava completamente escura, mas ela sentiu uma presença. O ar estava denso, e uma sensação gelada tomou conta de seu corpo. Você não pode escapar, Laura. A voz era clara e aterradora. Quando as luzes se acenderam novamente, a sala estava vazia. Mas o piso de madeira estava marcado por pegadas molhadas. A casa inteira parecia respirar com ela, como se algo estivesse se movendo entre as paredes. Foi quando ela viu a sombra. Não era uma sombra comum. Tinha forma humana, mas seus contornos eram distorcidos, e seus olhos eram buracos negros. Quando a figura se aproximou, Laura sentiu seu corpo tremer, uma força invisível a puxando para o chão. Você nos chamou. Agora, vai pagar o preço. Laura tentou correr, mas a porta se fechou com um estrondo, trancando-a dentro da casa. Ela correu de um lado para o outro, mas sempre retornava ao mesmo lugar, a sala escura onde tudo começou. Ela sabia o que estava acontecendo. A casa era amaldiçoada, e as vozes não eram de fantasmas comuns. Eram as almas de pessoas que haviam morrido ali, vítimas de um culto sombrio, que sacrificava aqueles que ousavam entrar. As vozes a chamavam para se juntar a elas. Você não pode escapar. Agora, você é uma de nós. Quando Laura olhou no espelho, viu o reflexo dela mesma, mas com os olhos vazios e um sorriso sinistro no rosto. Ela não sabia mais o que era real. Ela estava perdida naquelas paredes, agora parte da escuridão, condenada a andar pela casa para sempre, como todos os outros. Laura nunca mais foi vista. A casa continua de pé, mas está vazia,
exceto pelas vozes sussurrantes que chamam todos que ousam se aproximar. E quem se atreve a entrar, logo se vê preso, condenado a ouvir os gritos das almas perdidas. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Quem sabe você não escuta o sussurro de Laura em algum canto escuro da sua casa. Deixe nos comentários o que você acha sobre as almas perdidas e as casas amaldiçoadas. Até a próxima história, onde o terror nunca está distante. Ela olhou para o espelho e viu alguém atrás dela. Mas não havia ninguém. O reflexo, no entanto, não mentia. Sarah sempre foi uma pessoa prática, nunca acreditando em superstições ou histórias de fantasmas. Desde pequena, foi ensinada a se concentrar no que era real e palpável, deixando de lado qualquer coisa que fosse apenas uma ilusão. Mas tudo mudou quando ela comprou um espelho antigo em uma feira de antiguidades. O espelho era grande, com uma moldura dourada em estilo barroco, com um toque de elegância decadente. Havia algo de fascinante nele, e Sarah, sem pensar duas vezes, o levou para casa. Colocou o espelho em seu quarto, na parede em frente à cama, convencida de que ele adicionaria um toque de classe ao ambiente. Nos primeiros dias, o espelho parecia apenas um objeto decorativo, refletindo o ambiente de forma inofensiva. Mas, lentamente, as coisas começaram a mudar. Ela começou a perceber algo estranho em seus reflexos, algo que não fazia sentido, mas que parecia errado. Na primeira noite após colocar o espelho no quarto, Sarah estava deitada em sua cama, olhando para o teto, quando percebeu algo fora de lugar. No reflexo do espelho, ela viu uma figura de pé atrás dela. Sarah virou a cabeça rapidamente, mas não havia ninguém no quarto. Sua respiração ficou pesada. Era um reflexo claro de uma pessoa, alguém parado na penumbra, com a face oculta nas sombras. Ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação. No entanto, na noite seguinte, o mesmo aconteceu. Ela se levantou da cama e olhou para o espelho. À medida que o observava, a figura se movia. Era uma silhueta de uma pessoa, mas algo não estava certo. Seus movimentos eram lentos, desconexos, como se não fosse humana. O reflexo a observava, mas o corpo da pessoa nunca se mexia na vida real. Durante os dias seguintes, o reflexo começou a se comportar de forma ainda mais estranha. Quando Sarah saía de casa e se olhava no espelho, ela percebia que seu reflexo ficava mais tempo do que ela deveria. Os movimentos, mais lentos e controlados, não seguiam seus gestos exatamente. Quando ela sorria, o reflexo não sorria de volta. Ele ficava parado, observando com um olhar vazio. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Sarah decidiu que não conseguiria mais viver com a sensação de que algo estava errado. Ela ficou em pé diante do espelho, olhando fixamente para seu reflexo, esperando que ele se comportasse como de costume. Mas naquela noite, algo foi diferente. O reflexo não apenas ficou parado. Ele começou a sorrir. Não foi um sorriso leve ou uma expressão curiosa. Foi um sorriso largo, distorcido, com os dentes afiados, como se estivesse zombando dela. Sarah congelou. Ela não estava sorrindo. Ela estava paralisada, observando seu reflexo sorrir como se fosse outra pessoa, outra entidade. Então, o reflexo começou a se mover para fora do espelho. Não como uma figura que simplesmente acompanha seus movimentos, mas como uma presença, com vontade própria. Ela viu a mão do reflexo se estender, tocando o vidro do espelho com os dedos. E foi então que, em um movimento brusco, os dedos da figura começaram a atravessar a superfície do espelho. Sarah gritou, mas o reflexo de si mesma não se movia. Ela tentou correr, mas seus pés estavam fixos no chão. O reflexo de Sarah agora estava completamente fora do espelho, sua mão estendida para tocar o rosto dela. E quando a figura finalmente tocou sua pele, a sensação foi fria, gélida, como se estivesse tocando algo que não era real. Sarah acordou no dia seguinte, mas não estava sozinha. Quando olhou para o espelho, viu a si mesma lá, deitada na cama, com os olhos fixos no teto. Ela sentiu a sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Sua consciência estava em uma realidade, mas seu reflexo não estava em sua cama. O reflexo estava de pé, olhando diretamente para ela, sorrindo com os dentes afiados,
de forma impiedosa. Ela percebeu com horror que algo muito ruim havia acontecido. O espelho havia capturado uma parte dela, uma parte da sua alma, talvez. E agora, ele estava tomando o controle. De repente, ela sentiu uma mão fria tocando seu ombro. Mas não era o reflexo dela. Era algo mais. Algo que não deveria estar lá. Sarah tentou gritar, mas sua voz não saiu. O reflexo, agora mais real do que nunca, estava em sua frente, e o sorriso de sua cópia era a última coisa que ela viu antes de perder a consciência, sentindo seu corpo sendo puxado para dentro do espelho. A casa de Sarah foi encontrada meses depois, abandonada, com o espelho ainda intacto. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela, mas as pessoas que entraram no quarto afirmam ter visto um reflexo estranho no espelho. Algo que não se movia como um ser humano, mas com a mesma expressão vazia e zombeteira. Se você gostou dessa história, curta e se inscreva no canal para ouvir mais histórias de terror. E se você tiver um espelho em casa, lembre-se, talvez ele não seja apenas um reflexo do que você vê. Deixe um comentário e compartilhe essa história com os amigos. Quem sabe, o que você está vendo pode não ser o que realmente está lá. Na calada da noite, ela ouviu o grito, mas não estava sozinha em casa. Mariana sempre morou sozinha em um apartamento antigo, no topo de um prédio que já havia visto melhores dias. Os apartamentos eram apertados e os corredores mal iluminados, e, apesar de sempre ter sentido uma estranha sensação de desconforto, ela se acostumara com o lugar. A janela de seu quarto dava para uma rua silenciosa, onde os carros passavam raramente, o que lhe dava uma sensação de isolamento. Quando se mudou para o apartamento, as pessoas avisaram que a vizinha do andar de baixo, Dona Helena, tinha falecido meses antes, mas Mariana não se importou muito. Como todos sabem, às vezes os prédios mais antigos têm histórias assim. Desde então, a vida de Mariana seguiu seu curso normal. Até que uma noite, após voltar do trabalho, ela se deparou com uma situação que a faria questionar a própria sanidade. Era uma noite como qualquer outra, e ela se preparava para dormir quando, ao fechar os olhos, ouviu um grito. Um grito agudo e desesperado, vindo de algum lugar no corredor. Ela se levantou, o coração batendo forte, e foi até a porta de seu quarto. O corredor estava vazio, mas o som ecoava na sua mente como se estivesse acontecendo ali, ao seu lado. Tentou ignorar, pensando que era apenas fruto da exaustão. Mas na noite seguinte, o grito veio novamente, mais intenso, mais próximo. As noites seguintes foram um pesadelo. Mariana tentava se convencer de que o grito era apenas o som do prédio antigo, as tábuas do piso rangendo ou algum barulho distante, mas a sensação de algo errado continuava crescendo. Ela passou a ouvir o grito todas as noites, sempre no mesmo horário, e em algum ponto de seu subconsciente, ela começou a perceber que o som não era apenas o eco de um barulho qualquer. Era como se alguém estivesse pedindo por ajuda, desesperadamente. Uma noite, com a coragem que ela não sabia que ainda possuía, Mariana decidiu investigar. Ela saiu do quarto com o coração acelerado e caminhou até o corredor escuro, onde o som parecia se originar. O corredor estava imerso em uma penumbra densa, a luz fraca das lâmpadas piscando. O som parecia vir do fim do corredor, da porta que sempre estivera fechada. Mariana sabia que a porta estava trancada, mas, naquele momento, a curiosidade a impulsionava. Ela se aproximou, ouvindo os gritos de alguém em agonia, e tocou a maçaneta. Para sua surpresa, a porta estava destrancada. Ela entrou, e a visão que teve a fez quase perder a sanidade. Dentro do quarto, a atmosfera estava carregada de um cheiro de mofo e decadência. O quarto estava vazio, exceto por um antigo espelho empoeirado encostado na parede. O reflexo não era claro, mas algo na imagem parecia estranho, distorcido, como se o espelho não fosse apenas um objeto, mas uma janela para outra realidade. Quando Mariana se aproximou, os gritos ficaram mais altos, mais intensos. Ela tentou afastar a sensação de pânico, mas era impossível ignorar o fato de que, no espelho, ela não estava sozinha. Uma figura encapuzada estava atrás dela, seu rosto uma máscara de sofrimento e agonia. Mariana se virou bruscamente, mas a figura não estava atrás dela. Ela olhou de volta para o espelho e viu a figura agora mais próxima, com a boca aberta em um grito silencioso,
como se estivesse tentando se comunicar com ela. E então, com um movimento rápido, a figura do espelho estendeu a mão para ela, mas sua mão não tocou o vidro. Ela sentiu o toque frio e gélido na própria pele. O grito ecoou mais uma vez, e dessa vez, não foi apenas um som. Foi uma sensação que tomou seu corpo inteiro, como se ela fosse a pessoa gritando, o medo sendo transferido para ela. O reflexo no espelho, agora com os olhos injetados de uma raiva imensa, puxou sua mão para dentro do vidro. Mariana lutou, gritando por ajuda, mas ninguém a ouviu. Quando a polícia chegou no apartamento de Mariana, o local estava completamente silencioso. O espelho estava quebrado, mas não havia sinais de luta ou qualquer outra evidência do que acontecerá. A única coisa que encontraram foi um pedaço de papel, dobrado meticulosamente, preso entre os cacos do espelho. Quando abriram o papel, havia uma mensagem escrita com uma caligrafia apressada. O grito nunca se apaga. Eu sou a que fica. A vizinhança nunca mais ouviu falar de Mariana, mas alguns moradores afirmam que, à noite, se ouvirem atentamente, podem escutar um som familiar vindo do prédio. O grito que nunca desaparece. O que aconteceu com Mariana? Será que o espelho guardava algo mais do que uma simples reflexão? Se você gostou dessa história, não deixe de curtir e compartilhar. Inscreva-se no canal para mais histórias de terror como essa e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você tem algum espelho em casa, tome cuidado, porque às vezes, ele pode ser mais do que apenas um reflexo da realidade. Deixe seu comentário e compartilhe a história com os amigos. Será que você teria coragem de enfrentar o que Mariana enfrentou?